Mais uma vez estamos juntos, irmãos, para o louvor e a honra do nosso Deus. Mais um momento com a sua palavra, com a pregação da palavra, cânticos, oração, tudo para a glória e honra do nosso Deus. Vamos cantar o nosso hino oficial, o hino que temos cantado com frequência, mostrando que Deus é o nosso refúgio verdadeiro. Hino de número 324 do nosso cantor cristão, Refúgio Verdadeiro. Coríntios, capítulo 15, dos versos da palavra de Deus. Os versos finais do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versos 57 e 58. 1 aos Coríntios 15, 57 e 58. Você que nos acompanha, irmãos da nossa igreja,
Por favor, abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e os versos de número 57 e 58. Assim diz a palavra do Senhor: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Teremos uma palavra de oração agora. Obrigado, bondoso Deus, por mais um dia de vida concedido. Obrigado, bondoso Pai, porque por Tua permissão estamos aqui. Seja feita a Tua perfeita vontade nas nossas vidas. Muitas coisas, Pai, não entendemos agora, mas a Tua palavra diz que mais tarde entenderemos. Independente de qualquer situação ou circunstância, estaremos sempre louvando e bendizendo o Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja, a Igreja Batista Bíblica, aqui no bairro de Prazeres. Que os irmãos permaneçam firmes na obra do Senhor, sempre fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que cada um se fortaleça na oração, na leitura da palavra, em plena comunhão com o Senhor, buscando cada vez mais estarem aos pés de Jesus. Abençoa teus filhos, Pai, e que em breve estejamos juntos, louvando e bendizendo o Teu santo nome nesta casa, a Tua casa de louvor e adoração, a Tua casa de oração, como bem falou o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. É em nome dele, meu Pai, que nós oramos e te suplicamos. Amém. A nossa meditação, meus queridos, se encontra neste capítulo, 1 aos Coríntios 15, os versos de 1 a 11. Leiamos os versos de 1 a 4 de 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 aos Coríntios 15, versos de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Provas da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição do corpo, é a pedra de toque da doutrina cristã. E neste capítulo 15 de 1 aos Coríntios, nós temos respostas e também a defesa deste assunto feita pelo apóstolo Paulo. O capítulo traz argumentos sobre a ressurreição de Jesus Cristo e também fala como Cristo ressuscitou, cada salvo um dia experimentará a ressurreição. O cristão não precisa temer a morte. Nós temos uma esperança. Jesus Cristo ressuscitou e nós também um dia ressuscitaremos. Os versos de 1 a 4 apresentam o Evangelho e a ressurreição. E o que é o Evangelho? A mensagem do Evangelho não era novidade para os irmãos em Corinto. A igreja em Corinto havia ouvido o Evangelho. Paulo havia pregado a estes irmãos o verdadeiro Evangelho e eles tinham crido neste Evangelho. Os versos 1 e 2 falam disto: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes
e no qual ainda perseverais. Este evangelho foi pregado, foi anunciado em Corinto, recebido por estes irmãos, crido, e agora Paulo diz: não é novidade o evangelho que eu prego. O verso 2 traz uma palavra: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Se não é que crestes em vão, não significa que os homens são salvos e depois se perdem. O que Paulo está dizendo é: alguns podem ter expressado uma falsa fé, não aceitando a verdade da ressurreição de Cristo, não aceitando o evangelho como um todo, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Porque o evangelho mostra isso, conforme o verso 13 apresenta, aliás, conforme, melhor dizendo, o verso de número 3. Este evangelho mostra uma morte substitutiva. Paulo diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O evangelho é isto, apresenta uma morte substitutiva. Cristo morreu, e morreu por nossos pecados, e morreu por cada um de nós. Sua morte tornou possível a nossa redenção, conforme Efésios capítulo 1, verso 7, Efésios 2,16 e Apocalipse capítulo de número 5, verso 9, que diz assim este texto. Apocalipse 5, verso 9, assim escreveu João: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-me os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Uma morte substitutiva que nos redime, que compra para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. A morte de Cristo foi segundo as Escrituras. Paulo disse: foi um plano de Deus cuidadosamente traçado. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O Evangelho apresenta isto, irmãos, uma morte substitutiva. Mas o verso 4 ensina que este Evangelho também apresenta um sepultamento, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho apresenta a morte substitutiva de Cristo, mas também fala de um sepultamento real. Jesus Cristo foi morto, Jesus Cristo foi sepultado. A morte de Jesus foi uma morte verdadeira. Seu sepultamento foi real, um acontecimento real, testemunhado por aqueles que o seguiam. As mulheres foram ao túmulo, José de Arimateia cedeu um túmulo para Jesus, os inimigos de Jesus tomaram cuidado para que o túmulo não fosse violado, ou seja, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, e até mesmo aqueles que odiavam a Jesus tomaram precaução para que ele permanecesse no túmulo. Assim, o Evangelho fala de uma morte real em nosso lugar, para nos redimir, e fala de um sepultamento real, uma morte verdadeira. Jesus morreu como qualquer um de nós morre. Foi morto, foi sepultado. Mas o Evangelho apresenta não somente a morte substitutiva de Jesus, o seu sepultamento real, mas apresenta também uma ressurreição bíblica. Jesus ressuscitou. O verso 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma morte substitutiva, um sepultamento real, uma ressurreição bíblica. O Evangelho não seria real, o Evangelho não seria completo sem a ressurreição de Cristo.
A ressurreição é a pedra de toque do Evangelho. Sem ressurreição não há redenção. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, e esta ressurreição é bíblica. Paulo diz que é segundo as Escrituras. Caso contrário, Jesus não houvesse ressuscitado, a sepultura e a morte seriam vitoriosas. Mas o Salmo 16, verso 10 diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus não permaneceu morto, Jesus não permaneceu no túmulo, o corpo de Jesus não passou pela corrupção, não sofreu decomposição. Ao terceiro dia, conforme as Escrituras, Jesus ressuscitou para a glória de Deus, triunfou sobre a morte para a nossa justificação, para a nossa redenção. E tudo isto compõe o Evangelho, e tudo isto segundo as Escrituras. Mas os versos de 5 a 11, nós encontramos evidência da ressurreição. Paulo dá algumas evidências que confirmam a ressurreição de Cristo. O verso 5 diz que e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aqui nós temos testemunhas pessoais da ressurreição de Cristo. Paulo cita Pedro, Cefas. Paulo cita os 12, um termo coletivo referindo-se aos discípulos como um corpo. Depois ele fala de mais de 500 irmãos, verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. No verso 7, ele fala de Tiago, irmão do Senhor, e os apóstolos. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Por último, Paulo diz: Jesus apareceu a mim como um abortivo, um nascido fora de tempo. Aqui nós temos evidência da ressurreição de Jesus Cristo, testemunho de pessoas que confirmaram que Jesus havia ressuscitado. Assim, o Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Isto é o Evangelho, as boas novas que devemos anunciar. E esta ressurreição é confirmada por Pedro, é confirmada pelos discípulos, confirmada por mais de 500 irmãos, os apóstolos, Tiago, e finalmente pelo apóstolo Paulo, constatando que a ressurreição de Jesus Cristo foi um fato real. Irmãos, o Evangelho e a ressurreição. O Evangelho é a morte, é o sepultamento e a ressurreição de Cristo para nossa justificação, comprovada por muitos irmãos, comprovada pelo próprio apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, é uma apologia à ressurreição de Cristo e à nossa futura ressurreição. Que Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.